Olá, queridos do canal Diário com Jesus, é um prazer estar com vocês aqui. Érica, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou de São Paulo, no Brasil, e a gente vai refletir hoje numa passagem muito interessante de um livro muito interessante, é o livro de Esther, um dos poucos livros da Bíblia, um dos dois que não tem a palavra Deus, é um dos dois que tem nome de mulher, o outro é Ruth, e é um livro também que parece um roteiro de filme, com tudo que tem direito, com traição, com reviravoltas, com mulher bonita, com rei vaidoso, com tudo que a gente tem direito. É muito legal. E a gente vai ler hoje um trechinho que vai dar uma reflexão para a gente, que se Deus quiser, e se a dona desse canal chamar de novo, a gente vai continuar semana que vem e na semana que vem, porque é um tema muito merecedor da nossa atenção. Nesse contexto aqui, Esther era uma mulher do povo judeu, mas ninguém sabia que ela era judia. E ela era rainha do reino persa. Mordecai era um primo que ela tinha que a cuidou como se fosse pai. Ele era mais velho do que ela era órfã. E Mordecai, todo mundo sabia quem era, todo mundo sabia que ele era judeu. E aconteceu um episódio uma vez, e é nele que a gente vai refletir, a partir dele. Esther, capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, era o nome deles, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e, de fato, ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, Mordecai foi testemunha de uma traição que estava em curso. Ele falou para Esther, Esther falou para o rei mandou investigar, viram que era fato e os dois foram punidos. Pronto, isso foi para o livro e não se comenta mais. A gente não tem notícia de que Mordecai foi recompensado. Não foi, passou. Também não sei se Mordecai ficou sentido com isso, mas aconteceu e passou. Quando a história continua, muda de assunto. E aí aparece em cena um rapaz chamado Amã. Amã era um príncipe queridinho do rei, protegido do rei. O rei gostava de fazer honras para ele e fez um decreto. Pelo decreto, todo mundo que encontrasse com Amã na rua tinha que se curvar em reverência a ele. Porque Amã era vaidoso, gostava disso, e porque o rei quis dar o que ele pediu. Só que toda vez que ele passava e as pessoas se curvavam, Mordecai não se curvava, porque Mordecai era um judeu temente a Deus, e judeus tementes a Deus não lidam muito bem com esse negócio de ficar se curvando perante alguém, porque isso é associado à adoração. E judeu que é judeu não adora outro Deus, não adora mais ninguém além do Deus poderoso, do Deus criador. Só que isso deixava Amã com muita raiva, com muita ciumeira disso. Mas ele se continha e os tempos foram passando. Uma vez chegou ao conhecimento de Mordecai, que Amã tinha feito uma traição e conseguiu um decreto para que os judeus fossem mortos. Havia uma data marcada para isso, mais alguns dias para frente. Então, Mordecai falou com Esther, Esther, você precisa falar com o rei sobre isso. Falei, mas tio, a gente não pode falar com o rei se não for convidado, ele não me chamou. Falei, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então Esther convocou o povo dela para 3 dias de jejum, se encheu de coragem, e é isso ela tinha muito bem, além de beleza, ela tinha coragem, e foi até o rei para tentar falar com ele. Quando ela se apresenta perante o rei, sem ter sido convidada, a pena para isso é morte, a não ser que o rei aponte para a pessoa o cetro dele. Isso é a permissão para que a pessoa venha falar, e exatamente isso aconteceu. Ela foi até o rei, botou os trajes reais, se enfeitou, toda bonita como ela já era, se apresentou perante o rei. Quando o rei olhou para ela, apontou o cetro e ela veio até ele. Aí o rei fala para ela assim, todo meloso, todo cheio de baba. Então disse o rei, que é que tens, rainha Esther?
qual é a sua petição? Pede e até metade do reino se dará. Ela, muito espertinha, cheia de charme, falou para o rei: Rei, se o senhor achar que eu mereço, vem hoje mesmo à tarde num banquete que eu vou dar para o senhor e traz o Amã junto com você. Eu falei: tá bom, minha querida, vai ser assim. E foi no banquete. Nesse banquete, não tocaram em assunto nenhum não. Quando ele chegou lá e perguntou: rainha, o que você quer? Pode pedir. Ela falou assim, eu não sei porquê, mas ela falou assim: rei, eu tenho um pedido a fazer, mas eu só vou fazer amanhã. Se o senhor vier no banquete que eu vou dar amanhã de novo e traz o Amã de novo. Eu falei: tá bom, minha rainha, vai ser assim. E assim acabou aquele banquete. O Amã saiu de lá todo feliz porque ele reparou que só ele tinha sido convidado pela rainha, mais ninguém. Só que quando ele passa na porta do palácio, encontra com Mordecai e o Mordecai não dá menor para ele. Não se levanta para se curvar perante ele. Ele fica muito pau da vida. Ele chega em casa, chama a esposa e alguns amigos e fala: olha, eu estou feliz porque a rainha me honrou hoje, me convidou só a mim e mais ninguém. Só que quando eu passo na porta do palácio, vejo aquele judeu lá e, cara, eu estou morrendo de raiva de novo. Aí o conselho da esposa dele: meu querido, resolve logo isso, você não precisa ficar perdendo a paz por causa de um judeu. Constrói uma forca e enforca ele. Amanhã você pede ao rei, avisa para o rei: rei, eu vou enforcar esse cara aqui que eu não gosto dele não e ele fica me incomodando. Só isso. Eu falei: tá bom, ele vai te dar permissão, faz isso. Aí ele: esposa, eu não te amo à toa. Construiu uma forca de 23 metros de altura. Isso tudo para mostrar o ódio que ele tinha do Mordecai. Construiu a forca e esperou amanhecer o dia seguinte para ir lá avisar o rei: vou matar aquele homem. A questão é que naquela noite anterior a esse segundo banquete, o rei perdeu o sono. Cara, quando o rei perde o sono, alguma coisa tem que acontecer, porque rei não pode ficar incomodado. Aí ele chamou os empregados dele para lerem um livro para ele dormir. Que livro ele mandou ler? Capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, que é aquele mesmo livro de crônicas que escreveram há um tempo atrás, quando eu comecei a ler aqui. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero, os traidores. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por causa disso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. O rei ficou incomodado com isso. Falei: poxa, não fizeram nada para esse homem que me salvou de uma traição? Quando ele está pensando nisso, já amanheceu o dia e aí aparece Amã de manhã no pátio do rei, que tinha ido lá avisar que ia mandar matar Mordecai. Só que não deu tempo. Quando ele chegou lá, o rei falou assim: o que está entrando aí? É Amã, rei. Chama ele aqui. Quando ele chega perto do rei que vai falar que quer matar Mordecai, o rei fala assim para ele: Amã, meu querido, o que você acha que o rei deve fazer para um homem de quem eu me agrado? Aí Amã achou que estava falando dele. A Bíblia fala assim: bom, de quem mais o rei pode se agradar além de mim? Aí falou para o rei um monte de coisas que ele gostaria que o rei fizesse para ele, achando que ele ia ganhar esse presente. Rei, põe um homem sentado num cavalo real, o cavalo que o senhor usa, coloca o seu manto real nesse cara, coloca a sua coroa nele e pega o seu mais nobre aqui do reino para ir puxando o cavalo e falando para todo mundo: pessoal, pode olhar esse homem aqui, porque é assim que o rei faz com de quem ele se agrada. O rei gostou da ideia e falou para assim: pois você vai fazer isso agora com o Mordecai, é isso que eu quero. Mas não esquece nada disso que você falou, chama o Mordecai e faz isso. E assim foi feito. A história continua e ele fica nos cascos de tanta raiva, mas ele obedece o rei.
Aí vem o momento da nossa reflexão e eu pergunto para vocês: que vocês acham como é que vocês acham que seria essa história se a recompensa de Mordecai tivesse acontecido lá na ocasião em que aquilo ocorreu? Quando ele denunciou para o rei, se o rei tivesse já recompensado ele naquela ocasião, o que ia sobrar para acontecer na história de hoje? Nada. Na minha cabeça humana de roteiro, nada. Queridos, Deus é o Deus da hora certa. Deus é o Deus do tempo certo. Nada dos planos de Deus se adianta ou se atrasa. Nada, nada, nada. Tudo o que acontece, acontece no tempo certo. Pode ser que Mordecai, lá naquela ocasião, tivesse ficado chateado, tivesse achado que o rei foi ingrato, tivesse achado que ele era um mal agradecido, tivesse achado que Deus se esqueceu dele e que não foi justo. Falei assim, eu salvei a pele do rei e ninguém falou mais nada. Pode ser que ele tenha ficado ressentido, mas o tempo passou. A recompensa daquele ato veio acontecer agora na hora certa. Se o rei não tivesse ficado com insônia, não ia dar tempo, porque a mãe ia chegar de manhã e falar, olha, eu quero matar Mordecai. O rei não conhecia, não lembrava de Mordecai, falava, tá bom, mamãe, faz o que você quiser. E a história teria sido outra. Mas na hora certa, as recompensas aconteceram. O nosso Deus é um Deus da hora certa. Queridos, não se esqueçam jamais disso. Façam 2 exercícios de casa. Peguem o livro de Esther e leia ele todo, para você se divertir, porque é um livro muito interessante, e comece a decorar essa frase. Deus é o Deus da hora certa. Nada com ele acontece fora, nem adiantado, nem atrasado. Se Deus permitir, e se a dona desse canal me chamar de novo, nas próximas semanas a gente vai continuar com esse tema. Deus é o Deus da hora certa. Que Deus te abençoe, te leve a lembrar disso o tempo todo. E se em algum momento você ficar chateado, achando que Deus esqueceu de você, lembra que de Mordecai, ele não esqueceu não, ele só está guardando as suas lembranças e as suas recompensas para a hora certa. Ele sabe qual é a hora certa. Que Deus te abençoe.